Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta no nosso canal aqui da Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência e utilizar a inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje quero novamente agradecer todos aqueles que estão participando das nossas lives, o meu amigo o Wagner Zeca, a Laura de Bona, lá da Itália, lá de Latina, também a Cidinha Alves, que fez comentário do nosso YouTube, todos aqueles que participam da live diariamente. Eu quero uma gratidão muito grande para todos. O tema de hoje é harmonia celular. Esse tema faz parte de uma sequência do que nós estamos tratando nessa semana, que é a alquimia da consciência. E por que falar da harmonia celular é importante dentro do processo da alquimia da consciência? Bom, um primeiro conceito que nós precisamos ter para falar desse assunto é que o uno é igual ao todo. E isso é fundamental, porque se o uno é igual ao todo, significa que se a física da consciência ela altera a realidade, no mundo celular, que é no mundo microcósmico, nós temos condições de alterar a realidade, portanto, alterar a situação e aquilo que as células atraem magneticamente, seja no campo da prosperidade da sua vida, dos laços afetivos, também na saúde e no próprio poder. Por quê? A lei da simpatia universal, ela funciona tanto no macrocosmo, ou seja, no universo como um todo, como no microcosmo. Você atrai para a sua vida aquilo que as suas células magneticamente irradiam. E, portanto, o processo de harmonização celular é tão importante porque dentro do processo de alquimia da consciência, ou seja, de você sair do eu inicial, que é aquele ser egóico, passar pelo tu adepto, até atingir o terceiro estágio, que é o nós iniciado, significa que quando você atinge o nós iniciado, que é a consciência cósmica, automaticamente você começa a controlar todas as suas células do corpo. Se você tem uma mente, significa que a sua célula também tem mente. Só que como ela tem uma mente, ela é autônoma. E ela não segue os seus comandos porque você ainda não atingiu o estágio de iluminação. Porque quando você atinge o estágio de iluminação, você automaticamente começa a controlar todas as células do seu corpo. Mas vamos analisar um pouco mais profundo isso. Para isso, eu vou usar uma metáfora. Imagine que você, dentro do seu corpo, você tem os seus órgãos. Você tem o fígado, o coração, o pulmão, o baço, os intestinos, você tem os seus órgãos genitais, você tem o cérebro, você tem os ouvidos, os seus olhos. Você tem diversos órgãos dentro do seu corpo. Dentro desses órgãos, você tem partículas menores, que são as células. As células também têm moléculas dentro delas. E dentro das moléculas tem os átomos. Se o uno é igual a todo, significa que desde o átomo até o seu corpo tem as mesmas propriedades, as mesmas consciências. Do mesmo jeito que você, como corpo, é uma célula dentro do planeta Terra. E o planeta Terra é uma célula dentro da Via Láctea. E a Via Láctea é uma célula dentro do universo. E o universo é uma célula dentro do superuniverso. Portanto, perceba que tudo funciona da mesma forma, com poderes e potências diferentes. Apesar do uno ser igual ao todo, o uno
ele tem, tem algumas coisas específicas que diferenciam. Tanto é assim que a célula do seu coração é diferente da ação da célula dos seus rins. Cada célula dentro de um órgão tem uma atividade própria. Portanto, apesar do uno ser igual ao todo, cada célula atua de forma diferente. E atua com vibrações diferentes, porque tudo é energia. Do átomo até o grande universo, tudo é energia. O que diferencia é a potência e a qualidade energética. Vamos analisar o seguinte: imagine que você tivesse condições de sair fora do universo. Se você olhasse lá de fora do universo, você iria ver um corpo. Imagine que você saísse lá fora, bem longe do universo. Você iria ver um ponto de luz. Quando você chegasse próximo do universo, você iria observar que tem um núcleo e tem ao redor do núcleo várias luzes que ficam circulando ao entorno do núcleo. Então você tem um núcleo do universo e tem vários os planetas, que são as células desse universo, que ficam rodando em torno desse núcleo do universo. E entre o universo e a parte externa do universo existe um grande espaço vago que também não está vazio, porque tem energia. Então o núcleo é a consciência cósmica. A parte externa seria a consciência microcósmica. E entre o núcleo e a consciência microcósmica existiria uma consciência energética, que é o que nós chamamos de consciência crística. Portanto, se você conseguisse sair fora do universo, você veria 3 elementos: o corpo físico do universo, o corpo psíquico e o corpo noético, ou seja, o corpo espiritual, que é o núcleo do universo. O mesmo acontece com o humano, que é uma célula dentro do planeta. O humano tem os 3 corpos e a célula também tem os 3 corpos. A sua célula tem um corpo físico, um corpo psíquico e um corpo espiritual. O corpo espiritual da célula é o núcleo da célula. O corpo psíquico da célula é o citoplasma. E o corpo físico da célula é a membrana. Dá para perceber que o uno é igual ao todo? Só que cada célula tem a sua faixa vibracional. É como se fosse uma metáfora. Você imagina que o seu coração agora é um grande salão, sabe, um salão de baile, né? Antigamente tinha baile, hoje já não falo mais de baile, mas um grande salão de baile. E as células estão lá, todas as células que estão dentro do coração, dentro desse grande salão de baile, estão dançando uma música. Todas elas em harmonia, que é a música do coração. Então, dentro desse salão tem uma orquestra sinfônica, tocando, por exemplo, valsa, com o ritmo que, no caso do coração, a valsa do coração é 12 ciclos por segundo, porque o coração ele está regido pelo seu chakra, que é o cardíaco, o Anahata, e o Anahata é uma flor de lótus com 12 pétalas, que significa que ele vibra, a música do coração, a canção do coração, é uma música que vibra com 12 pulsos por segundo, 12 ciclos por segundo. Então, todas as células que estão dentro desse baile, né, que uma sinfonia está tocando, todas elas estão no mesmo ritmo, em 12 ciclos por segundo, todas elas dançando a valsa. De repente, acontece o seguinte: na orquestra sinfônica aparece um músico novo, que aparece quietinho, entra lá e ele é o baterista. A orquestra está tocando a valsa, mas de repente esse baterista começa a tocar baixinho um samba, né? A valsa está tocando e o baterista com o samba. De repente ele aumenta um pouquinho mais o som e os 2 músicos que estão do lado já não conseguem mais, né, acompanhar a orquestra, porque como o baterista está tocando, ele começa a ficar em caos. Um pouco de valsa, um pouco de samba, até que
o samba, que tem um ritmo um pouquinho mais forte, começa a dominar os dois músicos do lado. De repente, a orquestra inteira está tocando samba, não está mais tocando valsa. E aí o que acontece? Todos os dançarinos do salão, ao invés de dançarem valsa, começam a dançar samba. É isso que acontece com as células. Por exemplo, todas as células do seu coração têm um ritmo. Então, dentro do processo de vibração harmônica da célula, da harmonia celular, todas elas estão dentro desse salão, na metáfora, dançando 12 ciclos por segundo, que é uma valsa. De repente começa a tocar samba, samba é mais rápido. E aí elas passam a tocar 13, 14, até 30 ciclos por segundo. O que vai acontecer? O seu coração vai ficar desarmônico. E aí começa a doença. Por quê? Existe um conjunto celular dentro de cada órgão que segue as regras do chakra correspondente. As células que estão dentro do chakra cardíaco ou do pulmão, que é 12 ciclos por segundo, elas têm que vibrar dentro dessa frequência para que ela esteja harmonia. Se ela começar a vibrar a 14 a 15 ciclos por segundo, o que vai acontecer? A energia que vai passar por ela, como ela está mudando o ciclo, ela vai gastar mais energia. Ao gastar mais energia, vai faltar energia para os outros chakras. E aí começa a doença dentro do corpo humano. Se a célula gastar também menos, por exemplo, ao invés de dançar a 12 ciclos por segundo, começar a dançar 9, 8, o que vai acontecer? Vai haver desequilíbrio, porque a energia vai passar a mais para os demais chakras e vai desequilibrar os demais chakras. Todo o corpo é harmônico. E todo o corpo tem uma espécie de uma fórmula. E esta fórmula é o grande segredo da vida. Por exemplo, o chakra raiz, o esplênico e o plexo solar, que fazem parte da parte inferior do corpo e coordenam o corpo psíquico, eles têm faixas vibracionais meio que parecidas. O chakra raiz, que é a flor de lótus de 4 pétalas, ele tem um ciclo de harmonização das células. Por exemplo, as células do osso, as células da sua perna, do seu pé, a célula do intestino delgado, a célula dos rins, por exemplo, que estão ligados diretamente ao chakra raiz, o chakra básico. Todas as células que estão dentro desses órgãos vibram a 4 pulsos, ou seja, a 4 ciclos por segundo. Já as células ligadas ao chakra esplênico, que é o chakra sexual, as células ligadas aos órgãos sexuais, né, ao baço, à bexiga, são todas conectadas a 6 ciclos por segundo, ou seja, são 2 ciclos a mais do que o chakra básico. E a do plexo solar, que é o estômago, né, o fígado, né, toda a parte estomacal, já vibram a 8 ciclos por segundo. Mas vocês percebam que é um aumento harmônico. É 4, 6, 8. Quando passa para os chakras intermediários, no caso, os chakras do coração e o laríngeo, que também estão integrados, além de ajudar o corpo físico, também tem a coordenação do corpo psíquico, do Merkabah, do seu plano astral e do seu plano mental, já vibram numa frequência maior. Portanto, as células que estão no coração e também estão na garganta já tem que ter um processo evolutivo de consciência mais apurada do que os chakras da raiz do esplênico e do plexo solar. Tanto é assim que do chakra plexo solar para o chakra cardíaco aumenta 4 ciclos por segundo. O plexo solar tem 8 e o cardíaco tem 12, ou seja, já tem um aumento, ou seja, a velocidade do chakra já é mais veloz. Portanto, as células elas já têm que ter mais eficiência na sua harmonia. E aí, o do laríngeo é mais 4. 12 mais 4 dá 16. Então, as chakras do chakra laríngeo vibram a 16 ciclos por segundo.
E essa variação da vibração muda tudo. Muda a cor. O chakra básico tem vermelho. O chakra pré-solar vai mudando a cor. Vai para laranja, depois fica amarelo. Quando já chega no chakra cardíaco, fica verde. Quando passa para o laríngeo, vai para o azul, um azul marinho. Por quê? Como as células vibram em ciclos diferentes, a cor que o chakra emite, a cor muda. A cor muda, o cheiro muda, o paladar, que as células também têm, o sabor muda, o cheiro, né? Então, e a sua vibração. Percebe que um é igual ao todo? Os 5 sentidos também começam a funcionar, mas não só os 5 sentidos, como também o 6º sentido. Porque da mesma maneira que você tem intuição, as células também têm intuição. E é aí que entra porque que o conjunto harmônico das células é fundamental para você ter uma vida harmônica como um todo. Não só no aspecto da saúde, como também são as suas células que atraem as pessoas que estarão ao seu redor. São as suas células que atraem, por exemplo, o encontro amoroso que você vai ter com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus pais. São as células que fazem toda esta harmonia dentro da família. Não só isso, na prosperidade. Se você não tiver células harmônicas, nem a sua vida, porque como você tem que gastar muita energia, porque muitas vezes sua célula está desarmônica, portanto doente, você não consegue ter a energia necessária para atrair prosperidade. É a lei da simpatia universal, que funciona tanto no universo como um todo, como também no microcosmo. E aí, quando você sai do chakra laríngeo e vai para os chakras superiores, quando você vai para o chakra que é o comando central, que é o Ajna, né, o terceiro olho, o Ajna, que falam, você tem que ter células tão evoluídas que atingem 94 ciclos por segundo, ou seja, 6 vezes mais do que o chakra laríngeo. E aí a hora que se chega no coronário, por exemplo, que são as células que estão dentro do seu cérebro, e na glândula pineal, você tem que atingir 960 ciclos por segundo, ou seja, 994 ciclos por segundo, ou seja, 10 vezes mais do que o chakra Ajna. Ou seja, as células que estão na parte superior do seu corpo, elas têm que ter uma vibração tão sutil, que é aí que você começa a entender por que o cérebro, né, consegue controlar todo o seu corpo numa agilidade, a velocidade da luz. Tanto é assim que, para eu movimentar essa mão, quantas células do meu cérebro estão funcionando nesse momento? Eu estou movimentando a mão, estou falando, estou vendo. Quantas células estão funcionando, todas elas rápidas? Porque elas têm uma vibração 10 vezes maior do que o chakra anterior, que é o do comando central. Imagine quantas vezes mais do que as células que estão lá no chakra raiz, que são mais lentas. Por que isso é importante? Porque agora você está começando a entender que a sua vibração harmônica, ela é fundamental para a sua felicidade. E isto é a alquimia da consciência. Quando você descobre o código da consciência, e o código da consciência, ela está dentro do seu corpo, está dentro do seu DNA. A hora que você descobre o código da consciência, que é o código da vida, porque dentro do seu DNA existe uma fórmula matemática que dá a resultante para toda essa harmonia de todo o seu corpo. E quando você desenvolve, você sai do eu inicial, passa para o tu adepto, e você atinge o nós iniciados, que é a alquimia da consciência, você entra em total harmonia
com esse grande código da consciência que é o código da vida. E já vou até dizer qual que é o número mágico do código da consciência. É o número 17. Coincidência ou não, o número 17 é uma grande fórmula que está no seu DNA, mas é o número do início da vida humana. Tanto é assim, na Grande Pirâmide, a porta de entrada da Grande Pirâmide fica no 17º andar, exatamente no número 17. 17, na verdade, dentro do seu DNA, a fórmula é 1,7, mas na verdade, numerologicamente significa 17. Por quê? O uno, o 1, que se expressa em 7. 17, não é isso? 1 e 7. O uno que se expressa em 7. Portanto, nós vivemos dentro de um plano setenário. Um plano onde todas as bases, a sua fortaleza está no número 7. E é por isso que você tem 7 dias da semana, para que você passe durante uma semana, dentro de um ciclo semanal, por todas as experiências necessárias da vida humana. Você tem 7 chakras. Você tem 7 chakras. 7 sacramentos. Entendeu? Você entendeu que toda a numerologia, porque o Uno se expressa em 7 dimensões. Você é um ser multidimensional, da qual você experimenta a sua vida em 7 dimensões. E isso é a consciência sua. A sua consciência se manifesta de uma forma multidimensional, sendo a primeira, a segunda e a terceira dimensão os corpos físicos, raiz, esplênico e plexo solar. A quarta dimensão se expressa no coração e na quinta dimensão, que é o laríngeo, o quarto e o quinto chakra, certo? E que é o seu corpo psíquico, o plano astral e o plano mental. E o seu corpo espiritual, que já é a sexta e sétima dimensão, o frontal e o coronário. Você parece que tudo isso... mas Fernando, como que funciona? Por que eu não consigo ver? Por que eu não consigo ouvir? Por que eu não consigo sentir? Por que eu não consigo saborear e não consigo tocar um ser que se manifesta na sétima dimensão? Por quê? A minha visão ainda não tem essa capacidade de vibrar a 994 ciclos por segundo para que eu possa ver um ser que esteja na sétima dimensão. Com a vibração que eu tenho, eu só consigo ver os seres que estão na terceira dimensão. Quando eu começo a evoluir, quando eu começo a desabrochar a flor de lótus das minhas células, quando eu atinjo a iluminação, pelo menos do olho, né, que tudo vê, quando atinjo 96 ciclos por segundo, ativa-se o terceiro olho. E ao ativar o terceiro olho, eu começo a ver as coisas invisíveis da quarta, da quinta, da sexta e da sétima dimensão. Não só isso, como é o olho que tudo vê, ele também vê a segunda e a primeira, que nós não conseguimos ver, porque só nós vemos o mundo externo, nós não vemos o mundo interno. O que isso significa? Significa que o olho que tudo vê não é físico, é a sua intuição, é o sexto sentido. E quando você começa a ver pela intuição, não precisa, uma célula ficou doente, imediatamente a sua intuição já avisa, uma célula ficou doente no coração. É lógico, tudo instantâneo, né? Você não vai ficar pensando nisso. E ela, a sua própria mente, a sua própria consciência vai harmonizar essa célula. E aí o que vai acontecer? Você não fica doente. Perceba que tudo é vibração. Se está faltando dinheiro na sua vida, é porque você está vibrando diferente. Se a sua família está desarmônica,
é porque você está vibrando diferente. Se está faltando saúde, é porque as suas células estão vibrando diferente. Se você não tem poder, é porque você não está conseguindo vibrar de forma harmônica. O uno é igual ao todo. Ao olhar o universo por cima, você vê três consciências: o corpo psíquico, o espiritual e o corpo físico, que é a consciência cósmica, a consciência crística e a consciência microcósmica, que é a consciência humana. A sua célula é igual. Os átomos são iguais. Por exemplo, o átomo tem três consciências: o núcleo, que é o nêutron, o prótons e o elétrons. Tudo é igual. O que muda? A vibração. Portanto, o trabalho da alquimia da consciência, para você sair do eu iniciante, que é a cor nigredo, conforme Jung fala, passar para o tu adepto, que é a cor albedo, depois passar para o tu adepto 2, que é a evolução do plano mental, que é o citredo, que é o amarelo, e até atingir o rubedo, que é o vermelho, até você atingir realmente a supraconsciência, que é o nós iniciado, quando você torna sua aura violeta, lilás ou branca, prateada. Para você fazer esse processo, você tem que mudar a sua vibração. Como? Um dos métodos nós falamos ontem, ativando a sua Kundalini. De que maneira? Através de exercícios, e aí tem vários exercícios, né? Usando a respiração, usando dieta, usando mantras, luz, e aí você pode escolher assim, meditação, relaxamento e assim por diante. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é você utilizar-se da filosofia. Porque quando você adquire consciência, quando você adquire conhecimento, que é o processo do despertar e expansão da consciência, você atinge a sabedoria. E a sabedoria faz com que você crie harmonia nas células. E aí o uno se torna igual ao todo. Em outras palavras, você se torna um Deus, como Jesus Cristo mesmo dizia: vós sois Deus. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor, e assim é.